noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem, abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Desvia deles os olhares para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e que me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia, teria saudades da obra de tuas mãos. E até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Muda-lhe o semblante e o despede para o além. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Vamos orar. Meu Senhor, meu Pai, nós te louvamos porque Tu és bom, porque tens cuidado de nós. Nós te louvamos porque reconhecemos que não há outro Deus e não há outro nome que importa que dediquemos louvores. Reconhecemos que há um único Deus, que é o Deus criador do céu e da terra, e que é o Deus que inspirou a palavra que está aqui diante de nós. Nós te louvamos por tudo o que fizestes ao nosso coração hoje à noite, no dia de hoje, e te louvamos pelo que ainda vais fazer, nos conscientizando sobre a vida e a importância de vivê-la na tua presença. Nos abençoe assim, meu Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos conhecem a história de Jó. Jó estava quieto no seu canto, e Satanás fez, numa linguagem que a gente possa entender, uma espécie de aposta com Deus. Satanás disse que Jó só era fiel, porque Deus tinha dito a Satanás: vistes o meu servo Jó,
E Satanás diz, não, ele só é fiel porque ele tem uma boa vida. Ele tem uma boa família. Ele tem dinheiro, ele tem bênçãos, ele é bem relacionado socialmente. O Senhor o cercou de bênçãos e o protege com uma cerca, parece um campo de força invisível. Assim, qualquer um seria obediente. A tese de Satanás é que se Jó for desprovido dessas coisas, se for tirado dessas coisas dele, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai abandonar Deus, ele vai se desviar. Não funciona. Jó perde tudo e permanece fiel a Deus. Seus amigos não entendem muito bem o que está acontecendo e o acusam de estar em pecado. O próprio Jó não entende bem o que está acontecendo e reclama muitas vezes, reclama intensamente. Ele acha que homem nenhum merecia passar por aquilo, especialmente ele, porque ele é fiel, ele é íntegro, ele é justo. Então, trava-se um debate entre Jó e 4 amigos dele. Cada um vem uma tese, vem o outro com outra tese, vem o outro com outra tese, Jó fala, etc. Mas de repente acontece o capítulo 14. O capítulo 14 é como se fosse um intervalo no livro de Jó. É como se fosse uma quebra para que a gente pense profundamente sobre o seguinte tema: a vida passa logo. A vida é breve. É assim que começa o argumento de Jó no capítulo. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Vive breve tempo e é cheio de inquietação. Desde que nasceu, tem inquietações. Vem a adolescência, tem inquietações, dúvidas, baleia azul, um bocado de besteira dessa vida, paixões, né? Depois tem inquietações sobre a busca de um lugar ao sol, a guerra pela sobrevivência. Aí tem que casar, tem conflitos familiares, tem relacionamentos às vezes não muito resolvidos, de pai, mãe, filho. Tem sonhos, tem doenças, tem depressões, tem angústias, tem tentações. Essa é a vida do homem. E passa rápido. Durante toda a vida, nós tentamos nos iludir de que não passa rápido, não é? Durante toda a vida, a gente não gostaria de falar nesse assunto. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Só aumenta esse grave só um pouquinho. Desgraviza só um pouquinho. Não é o grave, é o reverb. É alguma coisa que entrou agora. A gente fica tentando, assim, tipo, tira da lata, melhor. A gente fica tentando se convencer de que não é breve, mas é. Olha, eu nasci ontem. Fazendo os cálculos assim. Entrei na escola ontem. 6 anos de idade, pagando todos os micos que um garoto de 6 anos de idade paga. Você lembra quando você entrou na escola, não é? Você lembra a primeira vez que você chorou na escola? Foi ontem. Eu me lembro, um garoto chamado Damião ficou me beliscando. Eu pensei, por que está me beliscando? Né? Eu não fiz nada contra esse miséria. O professor está beliscando. Tem uns Damiãos, não tem? Tem uns figuras que, pelo amor de Jesus, né? Mas foi ontem, gente. Passou. Vai voltar? Não vai. Não vai. Alguns vão fazer bodas de ouro, né? Bodas de prata. O casamento, bodas de paciência para algumas mulheres, né? Aí você dá uma olhadinha para trás e diz, meu Deus, foi ontem. Eu estava vendo a foto de um casamento antigo aqui da igreja, gente, todo mundo magro.
Todo mundo magro. Tinha uns que era só a orelha, né? Até os gordos estavam magros, né? Todo mundo magro. Foi ontem. Passou. Você tem absoluta convicção de que a vida é breve. Há pelo menos 5 figuras no capítulo que demonstram de maneira forte o quanto isso é sério. A primeira delas está no versículo 2. Ele diz: nasce como a flor e murcha. E pronto. É assim. E forte assim, porque essa é uma das citações mais repetidas da Bíblia. É uma das citações dos profetas. O homem é como a relva, o homem é como a flor, e cai a flor, seca tudo, morre a relva, e o homem passa, o seu tempo passa. Jó está lembrando disso. Nasce como a flor e murcha. Simples assim. A segunda está no versículo 2, diz: expira o homem. Versículo 2 não, versículo 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Pronto, assim. Expirou. A última respiração, não sei se você já viu alguém dar a última. A última, eu vi uma vez na vida. A última. Todo mundo vai ter aquela última. Alguns fazem barulho, tipo, parece que não querem ir embora, né? É a última, está indo embora. Na linguagem bíblica, isso é descrito assim: Deus colocou o espírito dentro do homem e esse espírito sai. Quando a Raquel morreu de parto, a Bíblia diz que ela morreu porque a alma saiu. Existe um exato momento em que a alma sai. Expira o homem, e onde está? Morre e fica prostrado. E pronto. E é assim. Toda vez que você for a um velório, lembra disso, né? Lembra do Chicó, do Alto da Compadecida? Cada vez que morria alguém, ele tinha um provérbiozinho, que eu não me lembro direito. Ele dizia: encontrou-se com o único destino irremediável da humanidade. Sempre o Chicó falava quando alguém morria. Morre e fica prostrado. Há uma outra no versículo 11. Como as águas do lago se evaporam e o rio esgota e seca. Poxa vida. Essa é dura, né? Eu que fui criado numa região mais seca do que você, eu sei o que é um lago evaporar. Eu sei o que é um rio ficar seco. Aqui a gente tem um rio que já ameaçou ficar seco. Dá uma pena de ver o rio secando. Em alguns verões mais rígidos, a gente vê açudes secando. São ilustrações de que a vida vai. A vida é breve. No versículo 12 diz que ele deita e não acorda. Tem uns que acontece isso, né? Foi dormir, não vai dizer como o deputado que o cara acordou morto, né? Ninguém acorda morto. Ou acorda ou morre, né? Foi dormir, não acordou. Dorme e não levanta. E enquanto existirem os céus, não acordará e nem será despertado do seu sono. No versículo 18 tem uma outra figura. Como um monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar. Em lugares de muitas chuvas e que tem muitos montes, em muitas encostas, é inevitável. Vai cair pedra, aquelas encostas vão começar a desbarrancar, e Jó diz: esse é o homem. Uma hora, do nada, não está esperando, acontece. Desmoronou.
E há ainda mais uma outra, no versículo 19: como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Todo o capítulo, Jó está dizendo isso. O homem é mortal, é breve, ele não admite o quanto ele é breve, por isso ele faz coisas como se não fosse morrer, ele faz coisas como se não fosse envelhecer, ele semeia sementes que as colheitas não serão muito agradáveis no futuro, mas ele não quer pensar nisso, mas ele é breve. Porém, no meio de toda essa descrição da brevidade da vida, Jó faz uma outra ilustração muito chocante. Ele faz uma comparação do homem com a planta. A situação do homem com a morte é tão limitante que é como se Jó colocasse a planta como superior ao homem. Veja o que ele disse no versículo 7. Ele diz: há esperança para a árvore. Árvore que a gente pensa que morreu, não é? Você olha, estava morta. Tem esperança sim, pois mesmo cortada ainda se renova, e não cessarão seus rebentos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O homem, porém, não. Ele fica prostrado. Experimenta cortar um homem ao meio. Jó está dizendo que em algumas plantas isso acontece. Você corta no meio, às vezes você queima, acontece, o tronco apodreceu. Aí de repente alguma coisa nova acontece e a planta é como se ressuscitasse. Começam a brotar uns ramos novos, uns galhos. Quem não já viu isso, né? Às vezes você mesmo ressuscitou uma planta, você cuidou, você botou água, pingou lá um negócio, botou umas cascas de ovo, uns pó de café, uns adubos, e de repente, vida. Há esperança para a árvore. Mas quando você vê um homem morto, você tem que lembrar, não é árvore. Não vai acontecer o que acontece com as árvores. Ao cheiro das águas, assim, de repente uma chuva, uma pingada d'água contra gotas pode ressuscitar uma planta. Agora experimenta fazer isso com um homem. Se alguém morre, não adianta aguar a sepultura. Experimenta botar lá pó de café, ovo, adubo, ferro, qualquer coisa. Jó diz, o homem fica prostrado. É diferente da planta. Experimenta derramar cerveja no túmulo dele, ver se ele vai ressuscitar, não é? Nada, absolutamente nada vai acontecer. Não vai ressuscitar ao cheiro das águas, não vai sair uma planta nova, não vai sair um menino de dentro da cova, não vai sair um anão, não vai sair absolutamente nada. Morreu. A morte é humilhante, não é não? Diz, o homem morre e fica prostrado. Você já foi no velório, você já olhou assim, dentro do caixão, olhou na cara do morto. O morto tem cara de morto. O pessoal tenta camuflar, não é? Não adianta você tentar botar um sorriso, esticar os lábios dele, se você maquiar. Tem umas maquiagens legais, a gente olha para o morto e diz, poxa vida, tá novo. Hein? Morreu bem, hein? O pessoal escondeu as rugas, fez tudo, botou um pó, botou um brilho, mas está morto. Nada, absolutamente nada, vai tirá-lo de lá. Como regra geral, Jó está certo. Ele morre e fica prostrado.
Você sabe que isso vai acontecer com você, não é? Você sabe que um dia vão visitar o seu velório. Você sabe, não é? Por mais vaidoso que você seja, você sabe que um dia vão olhar no seu caixão, na sua cara. Porque é assim que funciona. Se é assim que funciona, meus irmãos, enquanto nós estivermos vivos, nós temos que viver a vida de maneira que valha a pena. Como é que a vida vale a pena? Abra comigo o livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. O homem faz o contrário do que Deus diz. Ele resolve esquecer de Deus nos dias da sua mocidade para tentar, talvez, na velhice. E Deus quer que você busque ao Senhor nos dias da tua mocidade. Em Eclesiastes 12, há muitas figuras que chamam a minha atenção, figuras interessantíssimas, são usadas. Uma delas é: antes que se rompa o fio da prata, não é? Antes que se rompa o fio da prata, e versículo 6, antes que se rompa o fio da prata e se despedace o copo de ouro. Porque Salomão estava falando para jovens, e a juventude é como um copo de ouro, é como um fio da prata. Então você pensa assim: eu sou inquebrável, eu sou indestrutível, eu não tenho cara de defunto, eu não tenho cara de velho, eu sou jovem, eu tenho vitalidade, isso não vai acontecer comigo. Mas, de acordo com a Bíblia, o fio da prata um dia se rompe. O copo de ouro, que parecia inquebrável, se despedaça. E aí várias figuras que mostram o que vai acontecer antes. Ele disse: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. Quer dizer, quando a sua visão começar, são sinais. Quando a sua visão começar a fraquejar. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços. Você tem braços fortes, tem braços sarados. Vai chegar um dia que esses guardas da casa não vão ter muita força. E se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, um dia elas vão, um dia elas se curvam. E cessarem os teus moedores da boca. Você sabe o que são os moedores da boca, não é? Quantos você ainda tem? E cessar, um dia acabou. Não é que vai cair tudo, é que um dia nem comida mais vai ter graça. Os dentes nem vão trabalhar tanto. Acredite, a pessoa mais gulosa que você conhece, a pessoa mais glutona que você conhece, um dia, vovô, coma esse mingau. Acredite, vai ser assim. E cessarem os moedores da boca, por já serem poucos. E se escurecerem os teus olhos na janela, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderem falar em voz alta, a voz vai ficar bem baixinha. E te levantares a voz das aves, como a gente diz no sertão, se acordar com os pintos, né? Pessoas que dormiam até às 10. Um certo dia, 4 da manhã, acordou.
Não sabe o que fazer. Acordou. Alguns já começaram a dar os primeiros sinais, né? Só vão até 5 agora. 5 da manhã acordou. Não sei mais o que fazer, não sei mais dormir. E todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Quer dizer, vai ficar surdo um pouquinho, tá? Pega leve nesse headphone, pega leve nesse fone de ouvido, tá? Pega leve. Você só está acelerando o processo. Como também, quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, começa a surgir uns medos que não tinha antes, e te embranqueceres. O sujeito é preto, começa a ficar branco, ninguém sabe por quê, né? Começa a ficar pálido. Como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda de junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Irmãos, volte lá para Jó, porque no seu discurso ele quer deixar bem claro de que Deus prevalece com suas leis, e a morte é uma lei. A Bíblia diz: como entrou o pecado no mundo, assim o pecado passou a todos os homens, e pelo pecado a morte. Existe uma lei chamada a lei da morte, que em Romanos chama de a lei da morte e do pecado. Deus prevalece. Não há como vencer a morte. Esse negócio da mortalidade humana é tão sério que, se a raça humana conseguisse vencer a morte, já teria criado um outro problema. O problema da superpopulação. Porque se ninguém vai morrer, vai encher de gente por todos os lados. Como é que vai ter emprego para todo mundo? Né? Eles vão ter que começar a matar pessoas. Não é possível vencer a morte, mesmo que vença a morte. Você é limitado e a vida é breve. Eu estou falando hoje à noite porque esse não é um assunto que a gente fica pensando, não é? O ser humano planeja todas as coisas, ele fala sobre todas as coisas. Ele fala sobre trabalhar, sobre carreira profissional, sobre filhos e etc. Mas ele não coloca muito nos seus planos o fato de que vai morrer. Meus irmãos, já que é assim, o que é que temos feito para que a vida valha a pena? Há uma lista de prioridades enormes que precisam ser revistas. Quando uma pessoa não crente fala sobre a brevidade da vida e sobre aproveitar a vida, ele pensa muito em momentos. Eu preciso viajar. Eu preciso brincar com os meus filhos. Eu preciso conhecer tal coisa. Eu preciso fazer isso. Eu preciso experimentar certas comidas. Por quê? Porque a vida é breve. Mas se fizer isso, a vida deixou de ser breve? Não. Você pode viajar o quanto quiser. Você pode ir no restaurante mais caro. Você pode ter os relacionamentos que quiser. A vida continua sendo breve. Quais são algumas prioridades urgentes que precisamos rever? Primeiro, nós precisamos rever aquelas coisas que a Bíblia chama de os exercícios da piedade, que envolve a leitura das Escrituras. Nós só temos uma vida para conhecer Deus através da Escritura. Deus é misterioso e há muita coisa sobre Deus que eu não sei.
Mas tudo que Deus quer que eu saiba estão registrados nas Escrituras. É como se fosse uma carta de Deus para a humanidade, onde Deus se revela, onde Deus se desvenda, onde Ele mostra como Ele é. E eu só tenho uma vida para conhecer Deus através das Escrituras. Só tenho uma vida para conhecer Deus através das Escrituras. E ela está passando. E aí passa um dia sem buscar as Escrituras, ou 2 dias, 3 dias, meses, anos. Eu só tenho uma vida. Você entende que a Escritura é tão importante que diante da brevidade da vida, ela deveria ser uma prioridade. Na eternidade, você não vai ter o tempo para conhecer as Escrituras. O tempo de conhecer as Escrituras é nesta vida. Prioridade, meu irmão, minha irmã. Algumas pessoas nem na velhice podem mais buscar as Escrituras, não tem mais uma visão para isso. As Escrituras são uma prioridade na sua vida. Eu preciso também rever a minha vida de oração. Eu preciso ser uma pessoa que não posso passar muito tempo sem ter pelo menos pequenos momentos na presença de Deus. A Bíblia não traz a você um projeto de oração baseado nas tuas necessidades. Isso aí é um subproduto. A Bíblia traz para você oração como um projeto de vida, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Eu preciso também rever uma coisa que a Escritura chama muito as pessoas para fazer, e nós fazemos muito pouco, que é o fato de contemplar a natureza e a partir das obras da natureza glorificar a Deus. Irmãos, há muita beleza à nossa volta. E cada uma delas está gritando que o Criador existe. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O mar ruge na sua plenitude, tudo à sua volta está clamando: há um Deus, Ele é grande, Ele é inteligente, Ele é criativo. A gente passa por essa vida sem contemplar as grandes obras de Deus. No Salmo 8, o salmista dizia: quando eu contemplo os teus céus, obras das tuas mãos, eu contemplo. E eu me pergunto, o que é o homem? O que é o homem? Na minha lista de prioridades também precisa ficar incluído o fato de que eu tenho que rever relacionamentos a partir dos princípios da palavra de Deus. Eu preciso ser curado nos meus relacionamentos. Poucas pessoas sabem se relacionar a partir dos princípios da palavra de Deus. Meus irmãos, a vida está passando, a minha vida está passando, a sua vida está passando. E algumas pessoas vão gastar todo o seu tempo fazendo inimigos. Porque elas são muito ruins de relacionamento. E alguns que se dizem cristãos não conhecem os princípios de Deus para os relacionamentos. Eu preciso também priorizar a minha confissão de pecados. Porque existem pecados na minha vida não confessados e eu tenho que chegar a Deus e confessá-los. Confessar pecados não é dizer assim: ó Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, tu sabes que são muitos. Isso não é confissão. Confessar é aquilo que as pessoas fazem com o padre, né? O padre quer saber o que você fez. Ninguém chegou para o padre e falou assim: alguém já se confessou no padre, assim, só por curiosidade? Nunca ninguém chegou no padre e falou assim: o padre, perdoe as multidões dos meus pecados, porque o senhor sabe, eles são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. O que o padre vai dizer que você falar um negócio desse? Mas, meu filho, você bebeu? Abra o jogo. O que é que você andou fazendo? Pecados têm nome. E eles precisam ser levados pelo nome, não ao padre, mas a Deus.
Confessar significa dizer a mesma coisa. Tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, me perdoe, eu sou arrogante. Eu sou um consumista inveterado. Ganho bem, mas só vivo no cheque especial porque eu sou irresponsável. E hoje, pela primeira vez, eu estou chegando para admitir diante do Senhor como pecado. E me arrependo. E peço que me mudes. Outros têm que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou impuro. Minha mente parece uma privada de tão impura que ela está. Só vejo besteira, só alimento minha mente com besteira, só falo bobagem, só penso bobagem. Tem misericórdia de mim. Outros têm que chegar diante de Deus e dizer: Deus, quantas vezes eu dei o dízimo? Deus, nunca. Como eu sou avarento. A Bíblia diz: avareza é um pecado comparado à idolatria. Você idolatra o dinheiro é um Deus para você. E você tem que dizer: Deus, me perdoe. Faça uma lista de prioridades. Eu posso falar por horas sobre prioridades. Mas a vida é breve. A vida é breve. Tem esperança para a árvore, mas não tem para você se você morrer. Só se você for uma exceção da regra, se você for tão especial que Deus diga: não vai morrer. Vai voltar. Mas você sabe, não é assim que funciona. Todo dia tem gente morrendo, né? Você conhece algum que voltou? Ao cheiro das águas, não voltou. Não nasceu ramos novos. Não nasceu uma criancinha dali. Morreu. Porém, há uma realidade que Jó não conhecia. Se você tivesse que dizer sobre em que tempo foi escrito o livro de Jó, que tempo você acha que foi escrito? Será que foi escrito no tempo dos profetas? No tempo dos salmos? Será que foi escrito no tempo dos reis? Curiosamente, meus irmãos, o livro de Jó foi escrito no tempo do Gênesis. É a mesma literatura. São as mesmas características. Não há lei, não há sacerdócio, não há templo, não há profetas, exatamente como no tempo do Gênesis. Ou seja, como a escritura é uma revelação progressiva, Deus foi dando aos poucos, tinha muita coisa que Jó não sabia. Você que nasceu nessa era, sabe mais que Jó. Você sabe, por exemplo, da esperança da ressurreição. A morte no Velho Testamento é meio que um dilema. As pessoas não sabem direito o que vai acontecer. É mesmo que acaba tudo. Mas quando nós conhecemos Jesus, Jesus disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Eu sei que morrer é chato. E que quando você não tem Cristo é mais chato ainda. Mas você precisa conhecer um pouco mais do que Jó conhecia. Você precisa conhecer o Novo Testamento. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se morrer é chato, imagina morrer sem Cristo. Imagina morrer sem ter se rendido ao Evangelho de Jesus Cristo. Imagina morrer sabendo que tem que passar a eternidade no castigo eterno por ter rejeitado explicitamente, expressamente, com a sua própria boca, rejeitado o Evangelho. Eu já evangelizei um homem à beira da morte. Ele não movia os braços, não movia as pernas, ele não falava mais. Mas ele conseguia ouvir e mover os olhos. E ele era um homem muito preso na sua religião. Então eu disse: ô seu fulano, vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar o Evangelho para o senhor. E depois eu vou lhe fazer uma pergunta. E quando eu fiz uma pergunta sobre se aquele homem queria o Evangelho, eu disse: olha, vamos fazer um teste. Para cada vez que o senhor quiser dizer sim, o senhor vai piscar uma vez.
Se o Senhor disser não, vai piscar 2 vezes. Fiz o teste. Seu nome é fulano. Piscou 1 vez. O senhor nasceu no Rio de Janeiro. Piscou 2 vezes. Estava entendendo exatamente o que eu disse. Então agora o senhor se arrepende dos seus pecados e quer entregar a sua vida para Jesus. Ele piscou 2 vezes. Não. Não falava, não se mexia. Na hora da morte. Mas o coração continuava rebelde ao Evangelho. Você está numa situação muito mais privilegiada do que Jó e do que aquele homem. Não desperdice os seus dias fora do Evangelho. E você que conheceu o Evangelho, procure fazer uma lista de prioridades e se perguntar: minha vida tem valido a pena? Ou quando eu morrer, será só mais um? Lembre, você não vai voltar. Tem esperança para a árvore, para você não. No dia que a gente trancar você dentro do caixão, que a gente parafusar você, acabou. Foi. Sim, vão maquiar você, vão tirar as rugas, mas foi. Não vai voltar ao cheiro das águas. Foi, acabou, morreu. Será que vamos sentir saudade de você? Será que vamos lembrar: poxa, aquele irmão era tão edificante para mim, sempre tinha uma palavra de consolo para mim. Poxa, aquele irmão me edificava com as escrituras. Aquele irmão vai fazer falta nessa igreja. Aquela irmã era envolvida com a obra de Deus. Será que vai ser assim? Ou você é alguém que apenas está passando por essa vida? Não passe pela vida, viva. E viva uma vida que vale a pena ser vivida na presença de Deus. Reveja suas prioridades imediatamente. Vamos orar. Nosso Deus, sabemos que somos mortais e passageiros. Somos, como a tua palavra diz, uma flor que nasce e murcha. E queremos pedir, meu Senhor, que tenha misericórdia de nós, para que possamos valorizar intensamente o tempo que o Senhor nos deu aqui nessa terra, para que possamos valer uma vida, fazer valer uma vida para a tua honra e para a tua glória, uma vida que vale a pena ser vivida na tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém.